Senhor Deus e Pai, nós adoramos o Teu nome, Senhor. Rendemos aqui agora as nossas vidas, reconhecendo que só Tu és o Senhor, só Tu és Rei, dono das nossas vidas, dono do nosso tempo, dono do nosso dia. E, Pai, nós separamos este momento agora para falar mais a Tua palavra, Deus, para sabermos mais o que o Senhor quer na anunciação do Evangelho. Senhor, que o Senhor possa abrir as nossas mentes e corações, que venhamos estar dispostos para ouvir aquilo que vem do alto. Deus, usa o Teu Filho, me usa, Senhor. Senhor, que eu venha ser um canal de bênçãos aqui agora para os Teus filhos. Deus, que os nossos ouvidos venham estar atentos ao Senhor. Que Teu Espírito Santo possa convencer e operar no coração de cada um que está aqui assistindo, Pai. Eu suplico assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mãe, Amém. na verdade, semana passada, eu confesso que eu fiquei com o desejo de fazer algumas perguntas, porque a live semana passada foi muito abençoada. Amém. E fez a gente refletir, porque, se eu não me engano, no ano de 2018 a 2019, a população que mais foi morta ao redor do mundo foram os cristãos. As pessoas dizem que são os homossexuais, são isso, aquilo, mas a população que mais foi morta ao redor do mundo foram os cristãos. E eu queria fazer uma pergunta aqui para você, mãe. Antes eu queria dar um abraço aqui para o mestre Fábio Cruz, que está aqui com a gente. Um rapaz, homem de Deus, está no Instagram do nosso amigo Daniel Meirelles, mas o Fabinho é homem de Deus, evangelizador, você sabe nas escrituras. Estou feliz de você estar aqui na live, tá, Fábio? Meu amigo Arthur também, Marcos. E eu queria fazer uma pergunta para você, mãe. Eu queria começar com a primeira pergunta. Quais os países que têm menos cristãos ao redor do mundo aí? Então, a questão de países com menos cristãos, a gente não tem muito questão de números. A gente tem a gente dosa pela questão de quais são países mais religiosos ou menos religiosos. Porque tem lugares que existem cristãos, mas que não se declaram cristãos praticantes. E eu acho que na semana passada eu até falei sobre um aplicativo, e nele mostra um pouco desses dados que eu vou tentar falar aqui a respeito de quais são os países que são mais religiosos ou menos religiosos. Eu uso em questão de comparação a questão da perseguição cristã. Por exemplo, a Coreia do Norte, ela está em primeiro lugar como o país que mais persegue cristãos. Logo, a gente entende que ele deveria ter menos cristãos, pelo fato de ter falado que não existe, tem países que existem cristãos que se denominam não praticantes, então eles não falam que são cristãos. Então, dizer assim, existe esse país aqui que é o que tem menos cristão. Não, a gente usa a questão da religiosidade. Quais são os países que têm menos religiosidade? A Coreia do Norte, a China, a Letônia, esses lugares lá para onde eu falei a respeito da janela 1040, que é chamada de cinturão de resistência. Ali, naquela área ali, são os países que são denominados, são os países que têm menos cristãos no mundo. E por isso eles são chamados de cinturão da resistência, porque quanto mais os cristãos tentam chegar, mais eles resistem, mais eles perseguem, e o cristianismo um pouco naquela área é fraco. Sim, então me permitam fazer uma segunda pergunta. Então, porque às vezes as pessoas elas têm uma percepção somente de Brasil. Sim. Elas têm percepção de Brasil e têm percepção de bairro, de cidade ou do lugar onde eles moram. Existem lugares onde é proibido pregar o evangelho? Sim, a Coreia do Norte é um exemplo. Você pode falar um pouco disso? Sim, ela tem uma liberdade religiosa na Constituição dela, mas de fato não existe isso, porque qualquer pessoa que seja pega com Bíblia ou pregando o Evangelho, ela é presa e morta por muitas vezes. Porque, assim como na China, eles têm uma política de que você tem sua liberdade religiosa, mas você não pode falar aquilo que eu não quero. O governo usa isso.
O governo ele tem uma limitação de pregação. Você pode pregar isso, mas não pode pregar aquilo. Exemplo, eles não podem pregar sobre Jesus vivo. Eles não os cristãos mesmo lá na China, vou usar a China agora como exemplo, ela tem 2 tipos de igreja. Tem a igreja doméstica e tem a igreja da China mesmo normal, que é plantada igreja. Mas a igreja que todo mundo pode pregar, que todo mundo pode falar, é restrito pelo governo. Existem normas para eles pregarem. Agora, na igreja doméstica, que é a que a gente pratica, eles conhecem o Jesus vivo e eles são muito perseguidos por isso. E quando eles conseguem montar tipo uma igrejinha num vilarejo, alguma coisa assim, o governo tenta, caça para destruir essas igrejas, para destruir as reuniões domésticas que eles fazem, porque é muito difícil eles conseguirem manter uma igreja. Mas, voltando à Coreia do Norte, é o que eu falei. Eles têm o mesmo esquema da China, só que é muito mais pesado do que a China, porque a Coreia do Norte é morte mesmo. Você for pego com uma Bíblia, você morre. Não existe Jesus vivo lá na Coreia do Norte. Existe uma religião que eles montam meio que mistura com alguma... É uma religião sincretista. É uma mistura de coisas e aí só pode pregar aquilo que o governo determina. E uma pergunta aqui para você, que um dia eu vi um pastor falando sobre isso, eu não sei se é verdade. É verdade que na Coreia do Norte também está fora das nossas perguntas, mas você falou da Coreia do Norte, na verdade não sei se é esse o país e se é proibido olhar para o alto, porque eles proíbem que se pegar uma pessoa fazendo uma prece ou olhando para o alto como se estivesse clamando ao Senhor, ela vai presa e acaba sendo fuzilada. Eu não sei se é verdade a questão do olhar para o alto, mas a questão de ser pego em prece, em questão de falar do evangelho para alguém, tipo, você encontrar um amigo na rua e você conheceu Jesus, e aí você quer dividir com esse amigo, você é preso. Isso sobre ser preso é verdade. Agora, sobre ser pego olhando para o alto, eu não posso dizer que é, porque eu não sei. Sim, mas se for pego, então, fazendo prece, então... Preces, sim, fica. O negócio aperta. Eu fiquei feliz porque um comentário aqui da amiga da Poliana, ela falou que ela não sabia. Uau, isso é importante, Poliana Coelho. Esses feedbacks na live, por quê? Porque o evangelho é um oceano, né? E se a gente não se colocar a buscar, se não se colocar a procurar, por mais que vocês pensem que não, essa live sobre missões está trazendo um despertamento fora do comum. Fora do comum, porque nós estamos enxergando, na verdade, uma necessidade de nós levarmos Jesus a todos os povos. Amém. E eu queria fazer uma outra pergunta aqui para você também em cima dessa. No Brasil, existem lugares que precisam de ações missionárias? Existem. Você pode falar um pouco? Aqui no Brasil, nós temos a nossa Janela 1040, que eu não sei se todo mundo vai lembrar que na live passada eu falei sobre povos não alcançados. O que é a classificação de povos não alcançados? Pode falar. Fala rapidamente, que o Daniel regalou o olho aqui, eu acredito que deve ser a pergunta de todo mundo. O que é a Janela 1040? Janela 1040. No nosso mapa mundi, é medido por questão de grau, de altitude, de latitude, essas coisas de geografia que eu não entendo muito bem. E ela é chamada de Janela 1040 porque nos graus 40 por 10, no nosso mapa, 10 aqui, 40 assim, pegando esses graus no desenho do mapa, ela forma um retângulo normal. E aí esse retângulo, ele pega desde do oeste da África até a Ásia. E então essa parte, esse pedaço, é chamado de Janela 1040, que ali estão os países com mais resistência ou que possuem menos de 2% de cristãos confessos, evangélicos. Esse retângulo aí é comumente chamado de Janela 1040 ou Cinturão da Resistência, onde o evangelho é mais difícil de ser pregado, eles têm mais resistência ao cristianismo e possuem menos de 2%.
de evangélicos ou de cristãos confessos. Então, no Brasil também existem lugares... No Brasil existem os povos não alcançados aqui, que é essa janela 1040, que em boa parte é no Nordeste do país. No nosso país existem 222 municípios ainda que não têm a pregação do evangelho de forma eficaz, que não tem 2% de cristãos. 222 municípios. Uau, galera. Desses 222 municípios, 138 eles se encontram no Nordeste. E é por isso que as pessoas ficam sempre perguntando: por que tem tanta coisa lá no Nordeste, Nordeste, e tem muita gente aqui. Mas olha a diferença, né? Aqui temos nós. E aí, lá tem quem? Então, por isso que a mobilização é muito grande. Tem um missionário que ele falava que se você vê 10 homens carregando um tronco de madeira e num pedaço dele 9 estão na frente e um está lá sozinho no fundo, você vai ser compelido a ajudar quem? O que está sozinho. Então, é isso que acontece aqui no nosso país. Nós temos várias pessoas precisando escutar o evangelho, mas existem pessoas muito mais necessitadas que ainda não têm consciência do evangelho. Porque tem pessoas que acham que o evangelho é só Jesus Cristo tá vivo, mas se você não aceitar ele, você vai para o inferno. Evangelho não é só isso. As pessoas limitam a você não aceitar o evangelho para o inferno. E não é só isso. O evangelho, ele trata o indivíduo como um todo mostrando que Cristo está vivo. Que o que consiste no evangelho? Cristo veio, morreu, ressuscitou dentre os mortos e veio para nos salvar. Ele veio para derramar o sangue para nos salvar. Salvar de quê? Da condenação eterna. Nós já nascemos condenados. Todos lá em Romanos fala, todos pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. Então, todo mundo está condenado. Então, porque só a gente merece ser salvo? O sertão não merece ser salvo? Os povos de fora não merecem ser salvos? Então, é essa visão que as pessoas têm que ter de missões. Como eu falei na semana passada, missões não é só você ir. Missões não é só você ir para outro país. Existem missões aqui mesmo, do seu lado. Você é um missionário. Você está incumbido de uma missão. Qual a missão? Pregar o evangelho. Ensinar aquilo que você aprendeu de Cristo. E aí, falando dos povos não alcançados, nós temos ainda 7 grupos socioculturais aqui no Brasil, que eles são considerados não alcançados. Que são, se vocês quiserem anotar, eu vou falar bem devagar, e vocês podem anotar. Que são os ciganos, os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, os surdos, os sertanejos e os imigrantes. As pessoas que vêm de fora, os refugiados, vamos dizer assim. E existe um grupo aqui que ele não é sociocultural, mas ele é socioeconômico, e isso influencia muito em relação à pregação do evangelho. Pode falar. Uma pergunta, na verdade, que você já pulou para uma aqui, só para eu poder eliminar uma pergunta aqui. Sobre os povos não alcançados, na verdade, por que é importante saber sobre os povos não alcançados? Porque eles não têm acesso ao evangelho. E se eles não têm acesso ao evangelho, como que a gente vai fazer com que Cristo venha? Nós precisamos apressar a volta de Cristo. É de interesse de Jesus voltar, mas nós precisamos apressar, porque esses povos não alcançados também precisam ouvir a mensagem do evangelho. Eles precisam ter acesso a isso, assim como você teve. Então, usando o exemplo, por que a gente tem que se importar ou saber dos povos não alcançados? Porque é um mandamento. Amai o próximo assim como a ti mesmo. E se você amou a você mesmo, você foi capaz de aceitar esse amor de Jesus, por que não amar o seu próximo e ceder esse amor para ele também, e mostrar para ele o verdadeiro amor? E essa passagem não é só para você se amar em questão de autoestima. É para você entender o verdadeiro amor. Você se amou porque você aceitou o sacrifício de Jesus. Então, por que não levar para outras pessoas? E aí, ela vai entender se ela quer rejeitar ou quer aceitar. Isso é uma escolha dela. Mas cabe a nós concedermos essa escolha para ela. Então, nós temos aqui, o que você estava falando, nós temos 7 povos alcançados. Não alcançados. Não alcançados, isso.
ciganos. E pode falar deles, se possível. Sim, ciganos, quilombolas, eu vou falar de um por um. Os ciganos são os acampamentos, os seminômades ou nômades que vieram na época de... Eu até postei no meu Instagram, toda quarta-feira é a quarta missionária. E aí eu vou apresentar um povo não alcançado aqui do Brasil. Essa semana eu comecei com os ciganos. Eles vieram depois de 1500, depois da descoberta, sofreram perseguições. Até hoje eles sofrem perseguições por conta de algumas coisas, do costume deles, da cultura deles. E aí eles não... boa parte dos ciganos, eles não sabem ler. Então essa é uma boa explicação deles não terem acesso à Bíblia, porque a maioria, 95% deles não sabem ler. Então a pregação do evangelho se torna um pouco mais complicada, não é complicada. Mas e aí eles procuram coisas para adaptar a cultura. Por exemplo, para evangelizar um cigano, o ideal é você contar histórias da Bíblia para que assim eles possam reproduzir para os filhos, porque eles têm esse costume de histórias contadas de pai para filho. Então, transição oral. Eles não sabem ler, eles não têm, por muitas vezes, documentos, não são cidadãos aqui mesmo, legítimos. Então, eles têm dificuldade de acesso a várias coisas. Então, o evangelho, ele precisa olhar esse indivíduo como um todo, como eu falei. Ele não pode só ir lá e pregar Jesus. Ele tem que mostrar Jesus, ele tem que testificar Jesus num todo, ajudando eles a ler, ajudando a matar a fome, a sede, como diz na Bíblia, não é? Nós temos que matar a fome e a sede do nosso próximo. Então, essa é uma forma de evangelizar. Os quilombolas são os negros, os remanescentes dos negros daquela época. Eles moram em quilombos, que são vilarejos próprios, e eles são o povo menos evangelizado no Brasil. Um dos fatores que não ajudam a evangelizar é o preconceito evangélico. Nós, cristãos, eu me incluo também, nós temos uma péssima mania de ser preconceituosos em relação à religião do outro, em relação a como o outro se porta. Então, os quilombolas, eles trazem ainda resquícios de religião africana, de alguns outros estilos de forma de ser religioso. Então, assim como os ciganos, nós também temos preconceito em relação aos quilombolas, por conta disso. Então, a gente não consegue enxergar os quilombolas, os ciganos e até mesmo os indígenas, que é outro povo não alcançado. Um beijo para a sua tia Sara aí. Ei, tia! Beijo! E aí, os indígenas também sofrem preconceitos. Primeiro, pela questão histórica, a questão cultural e a questão religiosa, porque nós sabemos que os indígenas têm mania de adorar outros deuses, demônios até. Então, por conta disso, se cria um bloqueio. A gente não consegue ver ele como uma pessoa que necessita do amor de Jesus. A Flaviane acabou de colocar aqui que em São Mateus, se ela não se engana, existe uma comunidade quilombola. E aqui também, no Espírito Santo tem, mas eu não sei também, qual cidade. Se eu não me engano também, Flaviane, em Piúma tem, e aqui em Soretama, bem antigamente, você falando sobre ciganos, você passava de ônibus aqui, a BR aqui de Soretama aqui, era lotada de ciganos. De ciganos, sim. O norte do Espírito Santo tinha muitos ciganos. Eles gostavam muito por conta da expansão de terras, tem muitos pedaços de terras. E como eles são nômades, têm tendas, acampamentos, eles procuram sempre esses lugares com bastante espaço. Um abraço para a Aninha também, minha amiga intercessora, Aninha Modas aí, minha amiga intercessora, Deus abençoe. Obrigado pela participação de todos. Hein? Amém. Pode falar. Aí, os indígenas, né, que eu falei que são, também tem um bloqueio em relação à cultura, à história. Tem os ribeirinhos também. Os ribeirinhos já sofrem um pouco mais em relação à questão do evangelho, não mais por questão de preconceito religioso, mas por preconceito dos lugares que eles moram.
Os ribeirinhos vivem muito distantes, vivem em palafitas, vivem no meio do nada, pode-se dizer assim, lá no Amazonas, naquela região norte. Então, eles não têm muito acesso à saúde, não têm acesso à educação e muito menos acesso a tanta tecnologia. Porque, desculpa, tem gente que usa esse tipo de desculpa. Ah, nossa, a tecnologia está indo tão rápido, celular, internet, não sei o que, está indo tudo bem. Mas você acha que os ribeirinhos têm acesso a isso? Tem celular de última geração? Tem computador de última geração? Eles têm mal uma casa para viver. E sabe o que é mais engraçado? Que eu pedi perdão aos irmãos no começo da live. Aqui em Soretama. E olha que Soretama é 25 quilômetros de Linhares. Quando eu cheguei aqui em Soretama, não tinha água. Quando eu cheguei aqui em Soretama, dificilmente se encontrava um remédio no hospital ou no posto. E o pior, internet aqui, quando você achava uma internet de 4 mega, era 4 mega ou 4 giga, Daniel, antigamente? 4 mega, você era rico se você tivesse uma internet 4 mega aqui. E olha que em pleno século XXI, Soretama, dentro do estado do Espírito Santo, nós temos uma situação dessa. Imagine esses outros lugares. Não fica muito longe de Vitória, que é a capital do estado. E aí, fazendo a sua pergunta, imagine nesses lugares, gente, que não tem nem acesso de ônibus, tem nem acesso de carro, que para chegar nas casas dos outros tem que ir de barco. Então, como que você usa a desculpa que a tecnologia avançou e que por isso eles deveriam conhecer o evangelho? Não existe isso, a obrigação é sua. Não é obrigação de celular, nem obrigação de computador, a obrigação é nossa. Nós que temos que pregar o evangelho. E aí vem a questão do próximo povo não alcançado, os surdos. Os surdos, eles têm, a nossa grande dificuldade é a linguagem, que faltam profissionais, faltam cristãos que conheçam a linguagem dos surdos, Libras. E, ultimamente, glória a Deus por isso, tem se levantado institutos que têm dado aulas. Aqui mesmo no Espírito Santo, a SEDU, a Secretaria de Educação, dá aula para poder aprender Libras, e daí a gente pode pegar o gancho para poder evangelizar. Isso aí tudo vai de questão de interesse das pessoas. O próximo é o refugiado, que são os imigrantes. A dificuldade deles também é por preconceito. Muita gente vem de país muito pobre, vem de país com religião diferente. Então, a gente acha que eles não são merecedores de estar no nosso lugar, ou são pessoas que tomam o nosso trabalho. Então, os cristãos normalmente não tendem, na verdade, a olhar muito para esse grupo. Eu mesmo, na época que eu estava estudando, eu me espantei em ouvir que imigrante ou refugiado é tido como um povo não alcançado aqui dentro do nosso país. O Brasil, ele tem um histórico de ser solidário, mas ele só é solidário com aqueles que têm algo a oferecer quando vem de fora. Ele não é muito solidário com quem vem de lá, pobre, sem emprego, precisando de ajuda. Nós não somos solidários com esse tipo de pessoa. Então, por isso que eles sofrem. E aí eu vou contar um exemplo de que você até falou, acho, na live passada, do Mahatma Gandhi. Você falou sobre uma história que você ouviu. Mas eu vou usar uma história comum, simples, de um muçulmano, por exemplo, vem aqui para o Brasil estudar, não sei, e aí ele entra aqui na faculdade, vê como os cristãos se portam. O que ele vai fazer? Você acha que ele vai querer virar cristão? Ele não, ele vai voltar lá para o país dele com mais ódio e querendo destruir mais ainda o cristianismo, porque ele não foi bem atendido. Nós temos esse mau costume de não atender bem o nosso irmão, se ele for de religião diferente. Ou, às vezes, uma pessoa, não vou nem muito longe, a pessoa que conviveu com você 10 anos, sai da igreja, pronto, acabou a pessoa para você. Então, não existe isso. Da mesma forma que a gente porta um irmão que se afasta, que por algum motivo o amor se esfriou, alguma coisa, a gente se afasta achando que ele não é merecedor do amor de Deus, mas é a mesma coisa que a gente faz com um imigrante, alguém que vem lá de fora precisando, necessitado, sem emprego, pobre, ele é um solo fértil quando ele vem nessas condições. E é isso que a gente precisa enxergar.
Na verdade, foi até interessante você falando disso, porque eu queria fazer até uma ressalva. Eu tenho amigos homossexuais, não são conhecidos, amigos. Eu tenho amigas que vão para essa questão do lesbianismo. E um dia ouvindo eles falando uma coisa interessante, você falando sobre missões, e é uma verdade. O evangélico, ele só ama o próximo quando o próximo é evangélico também. A igreja, o id da igreja, na verdade, a igreja não está indo, a igreja está ficando. Está ficando por quê? As nossas campanhas são para quem? Falando sobre missões. Para os evangélicos, não tem campanha para fora. Nossos cultos são para quem? Para os evangélicos. A maioria das programações da igreja são voltadas para quê? Para os evangélicos. E sabe o que é mais triste, Maíne? Que todos esses cantores, me permitam uma crítica, todos esses cantores de nome aí, eles falam que eles estão fazendo um movimento evangelístico, mas você percebeu que agora que não tem público, que os ímpios estão precisando ser alcançados, é a hora que eles recuaram e sumiram? Pois é. O que é a questão de usar cultos, eu sempre uso uma frase assim para mim. Não é os pecadores que têm que vir até nós. Não que nós não sejamos pecadores, mas somos nós que precisamos ir até eles. Então, a gente faz muita campanha evangelística, campanha de não sei o quê, campanha. Mas você está saindo do seu lugar para ir atrás dele? Ou você está fazendo a campanha evangelística dentro da igreja e esperando que ele venha? Não é assim. Não adianta que não é assim, não vai acontecer. A intenção Jesus falou o quê? Ide. Então você tem que se mover. Para você ir, você tem que se levantar e dar o primeiro passo. Então não adianta você ficar lá na igreja falando assim, campanha, culto de não sei o quê, campanha disso, campanha daquilo, esperando que algum pecador vá reconhecer Jesus como seu Salvador. Não, a gente aqui tem que ir lá atrás dele, pegar. O pastor, quando ele sentiu falta da ovelha, ele fez o quê? Ele saiu e foi atrás da ovelha, ele não ficou esperando a ovelha voltar. Ele não ficou lá falando, vou esperar a ovelha vir e vou ficar aqui. Peraí, 2 missionários, mas não buscam os perdidos. Eu agradeço. Deixa eu só ler aqui. Eu agradeço profundamente o comentário do irmão, só que eu espero que o irmão entenda o quê? Nós estamos expressando uma opinião, amém? Mas sobre aquilo que nós acreditamos, mas nós agradecemos muito pelo seu comentário. E entendemos o quê? Existe muito mais coisa que às vezes a gente não abordou e a gente precisa abordar. Dá um choque? Dá. Confronta. Às vezes parece que a gente está falando bobeira, mas não é. A maioria das igrejas hoje, infelizmente, não estamos fazendo missões para os perdidos, estamos fazendo missão para os crentes. Sim, o irmão Gilmar, realmente tem muitas pessoas fazendo ID, eu não estou desmerecendo não, e é uma das coisas que eu vou falar mais para frente da live, é isso, sobre instituições que estão se movendo em relação ao ID. Mas também a gente não pode deixar de falar que muitas igrejas, como o pastor Marcos está falando, muitas igrejas não estão vendo isso como uma urgência. Muitas igrejas não estão se movendo, porque ficam fazendo campanha atrás de campanha, mas não se movem em fazer. Eu falo isso porque eu sou de uma igreja que ela apoia missões, nós temos missionários em 24 países. Então, a gente sabe que realmente muitas pessoas estão fazendo isso, missionários estão indo, mas ainda não é o suficiente. Nós precisamos nos mover, todos os crentes, não é 2 missionários, não é 24 missionários, são todos os crentes que confessaram Jesus como seu Salvador. E Maíne, a gente também tem acompanhado muitas pessoas que eu faço, já fiz também, hoje não com muita frequência, trabalho em comunidades, e você falando sobre abraçar as pessoas, eu te falar uma coisa que você talvez não vai acreditar, mas eu acredite pelo seguinte, que nós estamos fazendo uma live aqui para poder trazer verdades. Uma boa parte, não posso dizer
mais de 50%, mas 37% da população carcerária do Brasil está se rendendo ao islamismo. Por quê? Sim. O islamismo, ele não tem preconceito racial. O islamismo, ele não, tipo assim, ele não exclui a pessoa. O que você falou, na verdade, para mim foi chocante, por quê? Porque nós tivemos uma ovelha que durante muito tempo nós evangelizamos ela. E o dia que ela foi levar Jesus para poder... O dia que ela foi levar Jesus para o marido dela lá, o marido dela pegou e disse bem assim que não queria saber de Jesus Cristo. E eu falei bem assim, ué, mas por que o seu marido não quer saber de Jesus Cristo? Aí ela pegou e disse bem assim, olha, porque lá dentro do presídio, o Islã abraçou meu amigo, abraçou meu marido como ninguém aqui fora como cristão abraçou. E sabe o que eu fico olhando, Maíra? Infelizmente, o que mais me chama a atenção, o Senhor manda nós lembrarmos dos órfãos, falamos semana passada, o Senhor manda a gente lembrar das viúvas, o Senhor manda lembrar dos necessitados, dos estrangeiros e dos presos, como se nós estivéssemos presos com ele. E, infelizmente, a igreja, ela falha muito no sentido de que a gente faz muito, às vezes, para poder atrair a pessoa, mas como está sendo essa live aqui, a gente não ensina as pessoas, de certa forma, a ir buscar os perdidos que precisam ser alcançados. Tipo assim, bom, eu fui salvo, beleza. Eu aceitei Jesus, beleza. E não é assim, cara. A gente precisa mergulhar mais. A gente precisa aprofundar mais. A gente precisa ir mais. Sim, e é por isso que a gente tem que ir e buscar a importância do missionário em lugares que não tem igrejas plantadas, é essa, de ir e ensinar. Ele vai discipular as pessoas, por isso que ele tem que ter todo o preparo. E aí você falando sobre a questão dos presos, 37% tem se rendido ao islamismo. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo inteiro. Ele tem um crescimento de 1,9% anual. O cristianismo está logo atrás dele, 1,2%. E qual a diferença? Isso que você falou, eles abraçam, desde que você esteja disposto a fazer o que eles querem. Entendeu? O irmão Gilmar falando, eu fiz culto 2 anos no presídio, infelizmente poucos crentes encontrei lá fazendo a obra. É exatamente isso, é isso que a gente está falando. É o despertamento, irmão Gilmar. Na verdade, nós não queremos atacar religiões, nós queremos fazer com que as pessoas despertem para o ID do Senhor. Quem está fazendo, continue fazendo. Mas, infelizmente, tem uma galera que não está fazendo, que precisa se mover, porque, como a Flaviane colocou aqui, independente de placa, nós precisamos se mover pelo reino. Então, quer dizer que se a sua igreja não fizer uma ação evangelística, você não pode se capacitar para poder evangelizar. E, Maíra, para a gente não fugir muito da live aqui, eu queria fazer uma pergunta para você aqui. Cadê? Qual é a utilidade do aplicativo de missões? Porque você está falando um monte de coisa que um monte de gente, querendo ou não sabe. Talvez isso não é pregado na igreja, porque não atrai público, nem... Mas qual a utilidade do aplicativo para a gente poder trazer para os irmãos aqui? Porque, às vezes, alguém está ouvindo isso aqui de você, mas aonde eu vejo se isso é verdade ou se é mentira? Sim. Qual a utilidade do aplicativo? Na semana passada eu falei de um aplicativo e eu vou pedir vocês, por favor, anotem. Pastor Marcos, coloca o nome do aplicativo e pina ele. Aperta no pin. E aí, povos não alcançados do dia. Povos não alcançados do dia. Povo não alcançado do dia. Povo não alcançado do dia. Anotem isso daí, por favor. E aí vocês vão lá no Play Store ou no Apple Store, não sei se o celular de vocês é iPhone, vão lá no Play Store e digita Povo Não Alcançado do Dia. O nome do projetor é Joshua Project. Mas só colocar Povo Não Alcançado já vai aparecer. Ele é um aplicativo azulzinho que tem um globo no meio. Peraí, deixa eu tentar mostrar para o pessoal aqui. Isso, esse aplicativo mesmo. Esse aplicativo, Povo Não Alcançado do Dia. Daniel, pode baixar o aplicativo, hein? Pelo jeito você não baixou semana passada, não. Sou troco, Daniel. Então, baixa esse aplicativo.
ele todos os dias vai te mandar uma notificação. Só você ir lá, escolher o horário que você quer a notificação. Todos os dias ele vai te dizer de algum povo. Hoje, por exemplo, ele me notificou de manhã que o povo do dia não alcançado é o Dong da China. Dong. Esse povo, ele é supersticioso, adora demônios, adora outros tipos de deuses. Eles são muito envolvidos com questão de armas, de violência, e é por isso que os chineses não se preocupam muito com eles em evangelizar, porque eles têm esse costume de ser muito supersticioso. Então, esse aplicativo ele vai te dar informações de quem é o povo, o nome do povo, aonde ele se encontra, qual as feições, né? Normal, as feições, o jeito que eles se vestem, falando sobre a cultura deles um pouco, da onde que eles vieram, como surgiram, e aí logo depois eles vão falar quais são as dificuldades em se pregar o evangelho para esse povo. Se é uma dificuldade linguística, se é uma dificuldade de questão religiosa, supersticiosa, porque como eu falei na semana passada, tem a janela 1040, ela é um cinturão de resistência porque ela tem uma base religiosa muito estruturada, que é o islamismo, como o pastor Marcos falou, ele tem uma base muito estruturada, uma base muito forte, que é difícil de ser quebrada. Então, todo povo que ele colocar lá, ele vai dizer qual é a dificuldade daquele povo. Logo embaixo, ele vai dizer quais são as ideias que tem para se evangelizar esse povo. Quais são as ideias? E ele vai explicar lá, existem quase nada de cristão, enfim, é alguma coisa que pode ajudar a evangelizar. Depois, ele coloca os motivos que você precisa orar por esse povo. Precisamos orar para que eles sejam menos supersticiosos, precisamos orar para que eles sejam libertos, qualquer tipo de coisa. O motivo ele vai falar lá embaixo, tem motivos de oração. Logo embaixo tem foco nas escrituras, ele vai dar um texto bíblico, porque nós precisamos orar intencionalmente. Precisamos orar a palavra, não é oração aleatória, é a palavra. Então, o nome do aplicativo de novo, para ficar gravado. Povo não alcançado do dia. Vou escrever aqui, ó. Povo não alcançado do dia. Do dia. E aí ele tem 18 pessoas que estão aí vão baixar esse aplicativo, hein? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nesse aplicativo tem também a parte do mapa e ele mostra onde esse povo se concentra, onde tem a maior concentração dele. E um dado importante que eu esqueci de falar desse aplicativo também é que ele mostra a quantidade, a população dele, a quantidade de cristãos e a quantidade de evangélicos. E aí, a maioria, semana retrasada, teve um povo, que agora eu não estou me lembrando o nome, mas eu até cheguei a postar, ele tem 1.263.000 pessoas deste povo e 0% de evangélicos ou cristãos confessos. Ou seja, não existem pessoas que confessam a Jesus Cristo no meio desse povo. E eu até chamei a atenção lá do pessoal falando que se essa proporção não te desespera, eu sinceramente, assim, eu não sei o que vai... Obrigado, o que vai acontecer. E aí, ele tem também, ele mostra quais são os recursos que esse povo tem para conhecer o evangelho. Por exemplo, existe um filme chamado Jesus, não é esse filme que a gente costuma assistir, ele foi um filme projetado para missões mesmo, ele é baseado no evangelho de Lucas, é um filme assim, ele compila as partes mais importantes. Se alguém tiver interesse em assistir, esse filme chama Project Film Jesus 1979. Só colocar Jesus 1979 no YouTube, vai aparecer esse filme. Ele é bem antigo e ele que é usado para missões. Ele que é usado para mostrar para outras pessoas fora daqui do Brasil. A gente está acostumada com super produções cinematográficas, mas esse filme é super simples, tem uma linguagem bem clara que as pessoas conseguem entender o evangelho, e essa é a intenção mesmo, é ter um evangelho claro, uma linguagem clara, porque tem gente que chega para a pessoa e fala, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e se esquecem que quem convence é o Espírito Santo.
Sim. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Então, quando você faz o seu papel de pregar o evangelho, ensinar aquilo que foi aprendido de Jesus, o próprio Espírito Santo vai moldar a pessoa, o próprio Espírito Santo vai fazer aquilo que apraz ao Senhor, porque o Espírito Santo age de diversas formas, age de uma forma em mim, age de uma forma no pastor Marcos, age de uma forma em cada um de vocês que está assistindo essa live. Então, a gente tem a péssima mania, o péssimo hábito de colocar Deus numa caixinha, o Espírito Santo em uma caixinha. E achar que porque ele agiu de uma forma em mim, ele vai agir da mesma forma em todo mundo. Então, o nosso papel é esse. Na verdade, você falando sobre povos não alcançados, Maíne, é interessante falar, porque parece que hoje, o evangelho de hoje, você precisa ter uma experiência negativa para, de certa forma, você poder levar Jesus. E às vezes você não precisa beber, não precisa se prostituir, você não precisa matar, não precisa roubar, você só precisa se informar. É claro que Jesus quer alcançar os traficantes, Jesus quer alcançar os viciados, os prostitutos, os drogados, mas existe uma imensidão de pessoas aí, por essa live que você está falando, imagine, 0%, cara, não alcançado por Jesus. Como isso? Não tem ninguém. E, na verdade, o que a gente precisa entender também, mãe, é sobre o ministério. Não sei se você tem a mesma concepção que eu. Mas ministério, na minha concepção, é serviço. Serviço. E muitas pessoas, na verdade, eles não querem servir. A maioria das pessoas querem mostrar naquilo que eles são bons. Na verdade, Jesus ele não veio para poder mostrar aquilo que ele era bom. Jesus ele falou bem assim, olha, eu vim para que o Pai fosse glorificado no Filho. Então, é interessante você falar isso, porque tudo que nós fizemos para poder alcançarmos esses povos com instrução, com direção, com entendimento, o nome do Senhor vai ser glorificado. Verdade. E deixa eu te fazer... E aí, não pode falar. Não, pode falar. Pode falar que depois eu queria te fazer um último tempo. Eu não sei qual é o tempo da live, como eu falei, eu queria fazer uma última pergunta que eu acho que de todas é a mais importante, porque nós temos 16 pessoas aqui. Então eu queria fazer uma pergunta. Maíne, eu estou muito feliz, porque na verdade nós tivemos essa oportunidade de fazermos essa live, falando sobre missões, falando sobre povos não alcançados, falando sobre muita coisa que muitas igrejas não sabem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você dá palestra em alguma outra igreja? Ou você tem a possibilidade de, num culto de missões, você levar essa palavra, essa informação para outras igrejas? Sim, logo depois da pandemia, no culto de missões tem sim possibilidade. Então eu queria que você falasse sobre isso aí, se você já tem algum projeto, porque eu creio que 1 hora é muito pouco, e você tem muita coisa de Deus aí para poder transmitir para a gente. Eu queria que você também aproveitasse e falasse sobre a sua página, se você vai fazer Pix, se você vai fazer IG, se você vai fazer, o que você vai fazer, porque na verdade eu sinto que nós temos 17 pessoas que estão aqui já há um tempo já. Tem muita gente que tem um desejo ardente de saber sobre missões, e até mesmo se você tem agências missionárias que podem capacitar o povo, que pode ensinar o povo. Não vai acabar agora não, Zenilda. É minha mãe essa daí. Oi, mãe. Amém. Beijo. Então, sobre a questão de agências missionárias, existem agências e existem instituições. Aqui no Brasil, eu vou dizer, não que as que eu não disser aqui não são boas, gente. São agências que eu acompanho, são instituições que eu acompanho já e que eu acho significativa a atuação delas na questão de departamento de missões de igrejas. Eu vou citar a primeira aqui, que foi aqui, a partir dela que eu conheci o projeto que mudou a minha vida, o Logos Hope. Eu falei na semana passada que eu servi nesse navio, que é uma livraria ambulante, e o trabalho deles é fantástico, é maravilhoso. Eles vendem livros, e aí assim eles conseguem entrar em países que não pode pregar o evangelho, e através disso, eles fazem aquilo que eu falei, tratam o evangelho como um todo. Eles prestam... Travou a live? Não acredito. Tá ouvindo? Não, travou. A internet aqui mesmo que parou, pode continuar. Tranquilo. Então, e aí
o Logos Hope ele consegue entrar em países não alcançados e a partir daí eles pregam o evangelho, porque eles fazem uma reforma em algum lugar, eles vão na escola dar uma educação sobre os dentes, limpeza de dentes, eles vão na praia para poder evangelizar. Então, com o navio, eles aproveitam o navio para poder pregar o evangelho. E essa agência é da OM, Operação Mobilização, ela que é a mantenedora do Logos Hope. Aqui nós temos a OM Brasil, lá no meu Instagram eu falo dela também. Tem o Instituto Livres, que ele faz um trabalho magnífico no sertão. O trabalho ele é dirigido pelo Juliano Som, que canta aquela música super conhecida, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Estou falando rápido, gente, porque senão vai acabar. Tem a Avalanche, que ela é daqui do Espírito Santo, ela fica ali no centro de Vitória, ela é especializada em missões urbanas, favelas, pessoas, os menos alcançados mesmo. Ela é uma agência excelente para quem quer fazer alguma coisa em relação a missões. Ela até teve uma semana de missões gratuitas a respeito de como se achegar, como usar certos métodos para evangelizar. Tem também a Missão Mais, que é a missão de apoio à igreja sofredora, que ela é transcultural e também urbana, que é feita aqui dentro do país. Tem a instituição Portas Abertas, que ela é focada totalmente em cristãos perseguidos, cristãos que já estão no meio transcultural e que estão sendo perseguidos. Tem também a Jocum, ela tem uma base aqui em Cariacica. A Jocum ela é também transcultural e também urbana. E tem a Íris Global. A Íris Global ela faz missões urbanas, mas ela é transcultural também. Eu conheci a Íris através de um trabalho que eles têm com os ciganos lá no Nordeste, na cidade de São José do Tapera, que inclusive, pode até anotar aí, semana que vem a gente vai ter uma live com um missionário de lá, que trabalha com os ciganos. Então, eu gostaria que vocês estivessem ligados para vocês entenderem essa dimensão. E a respeito da questão de missões, sobre falar o que vocês precisarem, pode ir lá no meu Instagram, toda quarta-feira, como eu falei, eu chamei de Quarta Missionária, que é para falar sobre algo relacionado somente a missões. Todos os dias eu posto coisas de missões, todos os dias, mas a quarta Mai Ferraz, _, Ferraz com 2 R's e Z no final, _. E lá eu estou usando esse canal para ser um meio de uma facilitadora, na verdade, sobre o assunto missões. Se vocês se interessarem, pode me chamar, qualquer coisa que vocês precisarem. Eu não sou uma expert em missões, eu estou aprendendo tanto quanto vocês, tenho estudado sobre o assunto, mas surgiu através do desespero que eu tive quando eu servi nesse Logos Hope. Foi no navio que eu conheci a questão, a urgência dos povos não alcançados, porque até então eu era a crente 3S, como eu disse na semana passada. Salvo, sentado e satisfeito. Eu estava na igreja e achava que estava tudo certo, que só ir lá e conversar com meu vizinho era evangelizar, mas não. Existe um mundo fora, além de nós. E antes de acabar rapidinho, eu só queria deixar um desafio aqui para todo mundo que está assistindo, essas 14 pessoas que estão assistindo. Acho que tem. 2 minutos, gente, presta atenção. Eu queria desafiar vocês essa semana, ligar para qualquer telemarketing, qualquer um que vocês escolherem, e a pessoa que atender, você oferecer uma oração e falar de Jesus para ela, curto, não toma muito tempo da pessoa, porque ela não tem muito tempo. Então você escolhe um versículo, liga para o telemarketing, a pessoa que atender, você fala o versículo, pergunta se ela tem um pedido de oração especial e ora por ela. Eu te garanto que aquilo ali, aquela semente, vai ser plantada no coração da pessoa e pode até ser um ponto de partida para a pessoa voltar para os pés de Jesus, tá bom? Espero e fale se vocês vão fazer o desafio. Amém, pastor? Obrigada pela oportunidade. Então, galera, antes da gente finalizar aqui, eu queria agradecer a Maíne por essas 2 semanas abençoadas. Gente, eu vou falar para você. Amém. Ela vai Glória a Deus. o nome dela aí. Eu peço a todos vocês, 17, os outros que vão entrarem, entrem em contato com ela, peguem o Instagram dela, todas as informações que vocês quiserem pegar dela. Como ela falou, todos nós estamos em processo de aprendizado, todos nós estamos crescendo. Eu quero que você faça bom uso disso aqui. Eu vou pedir um favor,
Porque às vezes o ímpio faz isso. E na verdade eu acredito que nesse momento aqui é válido. Compartilhe esse IG com alguém, marque as pessoas, chame as pessoas. A minha amiga de Portugal, a pastora Roberta Ambrose, na verdade ela falou: pastor, pelo fuso horário, eu não vou ter condições de assistir agora, mas amanhã eu vou chamar as pessoas que puderam para poder assistir. E eu tenho a certeza que isso vai ser interessante. E outra coisa também, que desafio, hein? Que desafio, que desafio de você ligar para qualquer operador de telemarketing e você pegar, olha, eu quero ver e eu quero que você poste depois, marque a Maíne, me marque também o resultado dessa experiência maravilhosa. Porque a gente está fazendo uma experiência mais para a gente do que para eles. Sim, todas as pessoas compartilharam, todas as pessoas comentam, todas as pessoas que participam, nós somos muito gratos a isso. Irmãos, como eu falo, eu queria agradecer a todos, queria agradecer a Maíne, nós estamos juntos aí, em breve mais juntos. Amém. Irmãos, hoje, na verdade, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você de uma forma profunda. Vamos tirar um pouquinho das aguinhas, dos tornozelos aí, e vamos descer um pouquinho mais profundo, porque Deus, Ele quer falar conosco de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária, né? Que Deus abençoe. Deus abençoe todos, a Zenilda, abençoe a Maria, que Deus abençoe todos os nossos irmãos que participaram aí, e que essa seja uma semana de bênção, que o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Maíne, muito obrigado. Gente, bota aí, Maíne, no comentário o nome do aplicativo, o seu telefone, para a galera poder estar baixando o aplicativo, para a galera também estar pegando as informações que precisa. E foi bênção em nome de Jesus. Até uma próxima, amém? Amém. Valeu, galera. Tchau. Pai, Senhor. Amém.